Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente tem um material fascinante que nos força a repensar uma palavra que, olha, usamos o tempo todo. Liderança. Liderança, exato. Se eu peço para pensar num líder, o que vem à cabeça? Provavelmente uma figura carismática, um grande orador. Alguém com poder e influência, certo? Um Steve Jobs no palco, um grande nome da política. Isso. Só que o material que temos aqui, do professor de Harvard, Ronald Heifetz, sugere que essa imagem, na verdade, ela é fruto de uma confusão. Uma confusão gigantesca que quase todos nós cometemos. E ele argumenta que isso é um problema. Exato. E antes que alguém pense que isso é só, uma discussão teórica, um detalhe acadêmico, Heifetz diz que essa confusão tem consequências bem reais. E muitas vezes desastrosas. Como assim? Olha, afeta quem a gente escolhe para nos guiar, como as empresas lidam com crises, até como as sociedades tentam resolver seus problemas mais difíceis, sabe? Não é um erro bobo, é um erro fundamental. Ok, vamos analisar isso. A proposta, então, é separar o que a gente pensa que é um líder, as qualidades que ele tem, daquilo que é o trabalho da liderança em si. Isso. Mas, para começar, de onde vem essa confusão toda? Porque a gente olha para o carisma, para a persuasão e diz, isso é liderança. O que é fascinante aqui é que o Heifetz diz que isso não é por acaso, é uma inclinação natural. Uma inclinação. Sim, quase um padrão de fábrica do nosso cérebro. A confusão principal é que nós confundimos as ferramentas com o trabalho. Ferramentas com o trabalho. Exato. As qualidades que você mencionou, carisma, poder de persuasão, autoridade, influência, na visão deles são apenas ferramentas. Tipo um martelo, um serrote. O bisturi são instrumentos que uma pessoa pode ter. O problema é que a gente olha para a caixa de ferramentas e se apaixona por ela, esquecendo completamente da obra que precisa ser construída. Gostei dessa ideia de caixa de ferramentas. Então, um cargo de CEO, por exemplo, seria uma ferramenta poderosa. Ele vem com o poder de contratar, demitir, definir orçamentos. Exatamente. Um cargo de autoridade é uma das ferramentas mais visíveis e potentes que existem. E o Heifetz argumenta que a nossa sociedade define liderança com base em quem tem as melhores ferramentas. E quem sabe usá-las, imagino. Claro, a gente mede a liderança pela qualidade da oratória, pelo tamanho do cargo, pela capacidade de inspirar multidões. Só que a pergunta que ele nos força a fazer é: inspirar para fazer o quê? Persuadir a ir para onde? Exato. Usar autoridade para qual propósito? Se as ferramentas não estão sendo usadas para realizar o trabalho necessário, elas não passam de um enfeite. Mas espera aí, isso soa um pouco contraintuitivo. Normalmente, a gente pensa que carisma e poder são o que resolvem os problemas, né? Uhum. Heifetz está dizendo que isso é, na verdade, uma distração. Não a distração, mas um meio e não um fim. O ponto dele não é que as ferramentas são inúteis. Uma boa comunicação é ótima. Claro. Ter autoridade formal pode ajudar muito. O problema é quando elas se tornam o foco principal. E por que isso acontece? Porque é muito mais fácil avaliar as ferramentas do que o trabalho. Pense bem, você assiste a um discurso de 10 minutos e pode dizer, uau, que pessoa inspiradora. Sim, é imediato. Você olha um currículo e vê CEO da empresa X e conclui, essa pessoa é um líder. É rápido, é concreto, é fácil de medir. O que ele faz? A analogia é perfeita. Agora, tente avaliar o progresso num trabalho de verdade, um trabalho complexo. Coisas como, mudar a cultura de uma organização para ser mais inovadora. Ou fazer uma sociedade enfrentar seus preconceitos. Isso não acontece em 10 minutos. É um processo lento, confuso, cheio de idas e vindas. E muitas vezes o resultado não é claro por anos. É abstrato e difícil de medir. Então o nosso cérebro pega um atalho. Exatamente. Em vez de avaliar o trabalho difícil, ele avalia as ferramentas vistosas. É um viés cognitivo em ação, sabe? A gente substitui uma pergunta difícil, que é: estamos fazendo progresso no problema real, por uma pergunta fácil. Gosto dessa pessoa, ela parece um líder. E se conectarmos isso ao quadro geral, as consequências podem ser graves. Muito. A gente pode acabar elegendo alguém que é um ótimo comunicador,
mas que não tem a menor ideia de como resolver os problemas econômicos do país. Ou uma empresa pode promover um gerente super carismático que é ótimo em motivar a equipe. Mas que está motivando todo mundo a correr na direção errada. Perfeito. Você pode ter alguém com as melhores ferramentas do mundo, mas que as usa para uma única finalidade: acalmar as pessoas e evitar que elas encarem o problema real. Nossa. Porque o trabalho de verdade, o que gera progresso, quase sempre envolve desconforto, perdas e a necessidade de mudar hábitos, crenças. É um trabalho doloroso. Muito. É muito mais fácil usar o carisma para dizer: fiquem tranquilos, está tudo sob controle, não precisamos mudar nada, do que dizer: pessoal, temos um problema sério aqui e vamos precisar de sacrifícios de todos para resolvê-lo. O primeiro parece liderança, mas é o oposto dela. É o uso das ferramentas para evitar o trabalho. Isso é muito forte. E acho que é por isso que a metáfora que o Heifetz usa e que está no nosso material é tão genial. A do fazendeiro. Sim, porque ela meio que nos força a enxergar essa distinção de forma muito clara. É aqui que fica bem interessante. Ele nos pede para imaginar um fazendeiro. Uma imagem simples, mas que desfaz toda a confusão. A ideia é separar mentalmente 3 coisas. Primeiro, temos as mãos do fazendeiro e sua ferramenta, que ele exemplifica com uma enxada. A enxada. A enxada é a metáfora para todas as ferramentas que já falamos. Carisma, autoridade, poder, influência. É o que a pessoa segura. Certo, a enxada são as habilidades. O que vem depois? Depois, e mais importante, vem o campo a ser arado. O trabalho. O trabalho é o desafio real que precisa ser enfrentado. É o produto que está obsoleto, a cultura tóxica na empresa, a desigualdade na comunidade. É o problema que, se não for resolvido, vai impedir qualquer colheita no futuro. E o terceiro elemento é o próprio fazendeiro. Claro. E a sacada da analogia é que ela nos obriga a ver que uma enxada, por mais moderna e afiada que seja, não tem valor nenhum se não houver um campo que precise ser arado. Ela pode ser linda, de titânio, mas se ficar encostada no celeiro... Nem inútil. O valor da enxada não está nela mesma, mas na sua aplicação ao campo. Isso muda tudo. A pergunta deixa de ser: essa pessoa tem uma boa enxada, e passa a ser: qual é o campo que precisa ser arado aqui e quem está disposto a pegar numa enxada para começar o trabalho? Exatamente. E isso nos leva a uma questão importante. A primeira e talvez mais difícil tarefa da liderança, segundo essa visão, não é inspirar ou persuadir. É o quê? É diagnosticar. É identificar corretamente qual é o campo que precisa de atenção. Eu já vi isso em empresas, sabe? Lembro de uma startup de tecnologia com um CEO que era um verdadeiro showman. Ah, sim. Palestras incríveis, todos os funcionários o adoravam. Ele tinha a melhor enxada que se podia imaginar. O típico líder carismático. Exato. Só que a empresa estava sangrando dinheiro, porque o produto principal dele estava sendo engolido por um concorrente mais ágil. Esse era o campo a ser arado. Mas encarar isso significaria admitir o erro, demitir pessoas, fazer uma mudança dolorosa de estratégia. O trabalho difícil. O trabalho difícil. Então, o que ele fazia com todo aquele carisma? Ele usava a enxada dele para capinar o jardim. Fazia discursos motivacionais sobre a família que eles eram, sobre a missão, mantendo todo mundo animado e distraído do incêndio que estava acontecendo no campo ao lado. Nossa, que perigo. Ele era visto como um grande líder, até o dia em que a empresa quebrou. Que exemplo poderoso. Ele tinha ferramenta, mas a usava para evitar o trabalho. Mas sabe, isso me levanta outra questão. Diga. A analogia do fazendeiro é ótima, mas ela presume que todo mundo concorda sobre qual é o campo a ser arado, né? Sim. Na vida real, especialmente na política ou em grandes organizações, o que um grupo vê como um campo fértil, outro vê como uma floresta que precisa ser preservada. Como essa teoria lida com isso? Essa é uma observação excelente e toca no coração do que Heifetz chama de desafios adaptativos. O trabalho de liderança em questões complexas raramente é sobre um problema técnico onde todos concordam. Certo. Pelo contrário, o trabalho muitas vezes é justamente o de fazer com que esses diferentes grupos, com suas diferentes visões do campo, consigam conversar, negociar e chegar a um entendimento sobre qual é o problema real. Então a liderança não é ter a resposta certa. Não.
é criar um ambiente, ele usa o termo continente, onde as pessoas possam confrontar essas realidades conflitantes de forma produtiva. É orquestrar o conflito em vez de suprimi-lo. Então, o líder não é o cara que aponta para o campo e diz, é ali. É quem junta todo mundo e pergunta, ok, pessoal, qual desses campos aqui é a nossa prioridade? E por quê? Exatamente. É uma liderança que faz perguntas, que expõe os conflitos de valores escondidos, que força as pessoas a encararem as perdas que qualquer progresso vai exigir. É um trabalho muito mais difícil. E muito menos glamuroso do que simplesmente dar uma ordem. E é por isso que quem tenta fazer esse trabalho de verdade costuma ser atacado. Faz sentido. As pessoas preferem o líder que lhes dá respostas fáceis e aponta um culpado do que aquele que devolve o trabalho e a responsabilidade para o grupo. Ok, então se a gente aceita essa ideia, o que muda na prática, no dia a dia? Qual é a implicação de focar no trabalho e não nas ferramentas? Olha, a primeira grande mudança é que a liderança se torna muito mais acessível, quase democratizada, sabe? Como assim? Se liderança é uma atividade, um processo, e não um conjunto de traços de personalidade com os quais você nasce, então, qualquer um pode exercê-la. Você não precisa ter um cargo, não precisa ser um grande orador. Você só precisa ter a coragem de identificar um campo a ser arado. Isso, e a habilidade de engajar outras pessoas para trabalhar nele com você. Faz sentido. Uma pessoa na linha de frente de uma empresa, um analista júnior, pode exercer a liderança ao levantar um problema crônico que todos os gerentes estão ignorando. Perfeito. Ele pode não ter a enxada da autoridade, mas está apontando para o campo. Exato. Um cidadão numa comunidade que organiza os vizinhos para limpar uma praça abandonada está exercendo liderança. Um membro de uma família que inicia uma conversa difícil que todos evitam está exercendo liderança. Eles estão mobilizando pessoas para fazer um trabalho. Um trabalho adaptativo. E o inverso também é verdadeiro. Alguém em uma posição de altíssimo poder, com a enxada mais cara do mercado, pode não estar exercendo liderança alguma. Pode estar só administrando o status quo. Usando o poder para garantir que nenhum trabalho desconfortável seja feito. Exatamente. Heifetz nos dá um novo critério para avaliar as pessoas, não pelo cargo que ocupam, mas pela ação que promovem. Chegando ao fim da nossa análise, fica claro que a lição dele é simples na superfície, mas, nossa, é transformadora. Muito. A ideia de não confundir o líder e suas ferramentas com a liderança, que é o trabalho, é um divisor de águas. E a imagem do fazendeiro, da enxada e do campo é um lembrete poderoso. Em vez de perguntar, essa pessoa tem as ferramentas de um líder, a pergunta deveria ser, qual campo essa pessoa está nos convidando a arar junto com ela? E isso é crucial hoje. Vivemos cercados por campos que precisam urgentemente ser arados. Desafios climáticos, polarização política, disrupção tecnológica. A lista é longa. É enorme. E a tentação de esperar por um salvador, um herói com uma enxada de ouro que resolva tudo para nós, é enorme. Mas a abordagem de Heifetz nos diz que essa é uma fantasia perigosa. Porque o progresso real não vem assim. Não, ele vem de uma responsabilidade coletiva, de pessoas comuns, em várias posições, decidindo encarar o trabalho que está bem na sua frente. É um chamado para ação, não para espera passiva. O que nos deixa com um pensamento final para reflexão. Se a liderança é realmente sobre o trabalho e não sobre as ferramentas ou a pessoa que a segura, como isso deveria mudar a maneira como avaliamos quem está em posições de autoridade? Boa pergunta. E talvez mais importante ainda, qual é o campo à nossa volta que mais precisa ser arado neste momento, independentemente de quem se apresenta para segurar a enxada?